3 princípios que nos ajudam a viver no descanso de Deus. 3 principi che ci aiutano a vivere nel riposo di Dio. A Bíblia diz em Hebreus 4:10, La Bibbia dice in Ebrei 4:10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. infatti chi Espera aí, è... só um minuto. Eu cortei aí na metade. Só tem o versículo 10 aí, é isso? Ok, vamos ler ali então. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si ha riposo dalle sue. Então aqui fala sobre o descanso de Deus. Quindi qua parla riguardo al riposo di Dio. Então significa que Deus descansou, a Bíblia diz. Questo significa che Dio ha riposato. Lá em Gênesis fala que Deus criou todas as coisas. In Genesi dice che Dio ha creato tutte le cose E depois ele no 7º dia ele descansou. e poi al 7° giorno ha riposato. Quem gosta de descansar aqui? Chi si piace di riposare? Nossa, só eu gosto de descansar? Tem poucas Só io pessoas que mi gostam. piace quando riposo. É tão bom descansar. È così buono riposare. Mas eu quero falar o que a Bíblia diz que Deus descansou. Ma io vorrei dirti cosa la Bibbia dice riguardo al riposo di Dio. Então o meu alvo aqui é falar para você o que é o descanso de Deus na Bíblia. E la mia meta oggi è parlare riguardo al riposo sulla Bibbia. É tão importante nós aprendermos a descansar em Deus. È importantissimo imparare a riposare in Dio. Precisamos aprender a viver como o Senhor vive. Dovremmo imparare a vivere come il Signore vive. E Deus, a Bíblia diz que Deus descansou. E la Bibbia dice che Dio ha riposato. Agora vamos tentar entender o que seria esse descanso de Deus aqui. Quindi proviamo a capire cos'era questo riposo di Dio. Você acha que verdadeiramente que Deus estava cansado? In verità tu pensi che Dio era stanco? Lá quando Deus criou todas as coisas, ele ficou cansado depois de ter criado tudo? Lì, quando Dio ha creato tutte le cose, lui era stanco? De verdade, você crê nisso? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. In verità tu credi in questo? Você acredita Chiedi que al tuo Deus, fratello. você acredita que Deus está cansado? Tu credi che Dio è stanco? Estava cansado. Oh, era stanco? Eu acho que ele trabalhou muito naqueles 6 dias e ele descansou no 7º. Immagino che Dio ha lavorato tanto in questi 6 giorni, questi primi giorni, che era stanco e doveva riposare nel Ele 7° fez muito esforço, ele trabalhou demais para poder descansar ali no 7º dia. Ha fatto tantissimi sforzi, doveva riposare nel 7° giorno, è Você così? crê nisso? Tu credi in questo? Claro que não. Certo di no. Como que Deus criou as coisas? Come Dio ha creato tutte le cose? Como que Deus criou o sol, por exemplo? Come Dio ha creato il sole? Com a palavra. Con la parola. Haja luz, Samuel. Ha detto Muito bem. abbia luce. Bravo. Haja luz. Haja luz. E a Bíblia diz que aconteceu o quê? E la Bibbia dice che cosa è successo? Houve luz. Então Deus Avuto criou luz. a luz, pegou o sol enorme, fazendo o sol, aquele esforço todo para fazer o sol. E quindi Dio ha fatto un gran sforzo per creare il sole? Por isso que ele ficou cansado? E per questo era stanco? Não. No. Deus apenas falou, haja luz e houve luz. Dio soltanto ha parlato, abbia luci Não e ha houve avuto luce. esforço para Deus. Non ha avuto sforzo per Dio. Você percebe a diferença aqui? Percepisce la differenza? Então por que será que Deus estava cansado? Ma perché Dio era stanco, doveva riposare? Na verdade, Deus não estava cansado. Dio non era stanco. Mas por que então a Bíblia fala sobre que Deus descansou? Ma perché la Bibbia dice che Dio ha riposato? A palavra grega traduzida para descanso, La parola greca che è tradotta Riposo. di riposo, come riposo? catapausis. Oi? Catapausis. Scusa, catapausis. Diga assim comigo, catapausis. Parla con me, catapausis. 1, 2, 3 e... Catapausis. Olha, a igreja sabe falar grego. Eita Deus. Stiamo imparando anche il greco, eh? Essa igreja é poderosa, fala até grego. Questa chiesa è potente, O parla anche pastor il não consegue pregar em italiano ainda, mas a igreja fala em grego. La chiesa il pastore non parla italiano, ma la chiesa parla greco. Mas essa palavra catapausis em grego Ma questa parola in greco significa ação de estar tranquilo. significa l'azione di essere tranquillo. Calmaria do vento. Calmaria del vento, calmaria, Lugar de descanso. luogo di riposo. Então, Deus não estava cansado e foi dormir para descansar. Quindi non è che Dio era stanco e è andato a letto per Quando a Bíblia riposare. diz que Deus descansou, Quando la Bibbia dice che Dio ha riposato, a palavra descansar tem a ver com satisfação. questa parola riposare ha a che fare con soddisfazione. É estar tranquilo, porque tudo está bem.
è essere tranquillo perché tutto va bene. Então Deus criou o homem e ficou muito feliz porque ele criou o homem. Quindi Dio ha creato l'uomo e era così felice Então perché ele ha foi creato l'uomo. descansar, ele foi curtir aquilo que que tinha feito. E così Desfrutar. lui è andato per sfruttare tutto ciò che ha fatto Ele perché estava era buono. tão feliz que ele foi descansar. Lui era così felice che è andato al riposo. Então per nós precisamos sfruttare. entender que toda vez que a Bíblia fala sobre o descanso de Deus, E quindi dovremmo capire che tutte le volte che la Bibbia dice riguardo al riposo, significa que Deus estava satisfeito com toda a criação que ele fez. vuol dire che Dio era soddisfatto con tutta la creazione che aveva creato. Então o descanso da Bíblia não significa ficar sem fazer nada. Quindi il riposo sulla Bibbia non significa non fare nulla. Então eu fico quieto lá na minha, descansando, dormindo o dia inteiro. Ah, io rimango lì a casa mia riposando, dormendo tutto il giorno. Essa é a mentalidade que nós temos a respeito do descanso. Questo è il nostro pensiero riguardo al riposo. Mas o descanso que está falando aqui na Bíblia Ma il riposo che si dice sulla Bibbia fala de você ter um estado de espírito onde haja paz, alegria e satisfação. parla riguardo a un stato di spirito che parla di gioia, di tranquillità e di soddisfazione. Eu vou dar um exemplo para você. Io ti darò un esempio. Imagine dois pais de família, dois homens, Immagini due uomini que por responsabilidade devem trazer o sustento para sua casa. che per la sua responsabilità devono portare il soldi a casa. Mas imagina aquele homem que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar. Immaginiamo quell'uomo che si alza alle 5 per lavorare E um outro que acorda 10 horas, 11 horas da manhã porque não tem trabalho. e un altro che si alza alle 10 perché non ha lavoro. Com relação ao que a Bíblia diz a respeito do descanso, Riguardo a ciò che la Bibbia dice parlando di descanso, qual dos di dois você riposo, acha que estava descansado? quale dei due stava riposando veramente? O que acorda às 5 horas da manhã está mais descansado que o outro. Quello che si alza alle 5 è più riposato che l'altro, Porque ele sabe que as coisas estão indo bem. perché lui sa che le cose stanno a posto. Ele está vanno a posto. feliz com o trabalho que ele tem. Sono felice con il suo lavoro, è Agora, felice con il suo lavoro. agora o outro que está acordando mais tarde, está dormindo mais tempo. Però quell'altro che si alza più tardi e dorme troppo, Ele não está em descanso. non è in Ele riposo. está angustiado, ele está preocupado porque ele tem contas para pagar e não tem um emprego. Lui è angosciato perché sa che sono delle bollette e non ha i soldi per pagare. Você consegue entender então o que significa repouso na Bíblia? Tu puoi capire cos'è il riposo sulla Ou Bibbia? descanso, no caso aqui da tradução. Riposo. Repouso. Hebreus 4:11 fala sobre nós, que nós devemos entrar em descanso também. E Ebrei 4:11 parla che dovremo anche noi avere questo riposo. Nós devemos entrar no descanso de Deus. Dovremo entrare in questo riposo da Dio. Não tem a ver com você dormir uma noite inteira, Non ha a che fare con dormire tutta una notte. ficar dormindo até tarde, Scusa? dormir até tarde. O dormire a più tardi. Tem a ver com o estado de espírito que você vive sua vida. Ma ha a che fare con il tuo stato di spirito in cui tu vivi la tua vita. É interessante se a gente for ver Hebreus 11, È interessante perché 4:11, desculpa. interessante perché quando vediamo Ebrei 4:11 Existe um desafio que o autor de Hebreus faz a nós. esiste una sfida che l'autore dell'Ebrei fa per noi. Então ele fala aqui no versículo 11: Quindi lui parla qua in versetto 11. esforcemo-nos, diga assim, Sforziamoci pois por entrar naquele descanso. dunque di entrare in quel riposo. Então ele manda a gente se esforçar para entrar no descanso. Vedi, lui ci comanda a sforzarci per entrare nel riposo. Então parece um paradoxo mesmo, não faz muito sentido você se esforçar para descansar. Sembra un paradosso perché noi dovremmo fare un sforzo per aver riposo. Isso está reforçando aquilo que eu estou tentando te dizer. E questo ribadisce cosa sto dicendo. Porque o descanso tem a ver com você estar em paz. Perché il riposo ha a che fare con essere in pace. Você está com alegria no coração. Tu hai la gioia nel suo cuore. Não é ficar sem nel fazer tuo cuore. nada. Non è non fare nulla. É você estar em paz com Deus. È tu essere in pace con Dio. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado. Domanda alla persona al tuo fianco. Você está descansado? Tu sei in riposo, sei tranquillo? Você está em paz com Deus? Tu sei in pace con Dio? Queridos, a única forma de nós entrarmos no descanso com Deus
L'unico modo di entrare nel riposo di Dio é confiando na graça de Deus. è fidandoci nella grazia di Dio, Sabendo que Deus quer te abençoar. sapendo che Dio vuole benedirci, Sabendo que Deus te ama. sapendo che Dio ci ama, Que Ele te aceita como você é. che Lui ci accetta come siamo, Com todas as limitações, com todos os problemas que você tem, Deus te ama. con tutti i nostri limiti e problemi, Dio ci ama. Isso é um coração descansado. Questo è un cuore in riposo. Eu não tenho que ficar provando para Deus ou querendo que Deus me aceite. Non devi provare tutto il tempo di fare qualcosa per essere amato. A partir do momento que nós recebemos a Jesus, Dal momento in cui riceviamo Gesù, o sacrifício de Jesus na cruz, il sacrificio di Gesù sulla croce, nós nos tornamos aceitos. noi siamo accetti. Nós nos tornamos filhos de Deus. Noi ci diventiamo figli da Dio. Então nós podemos viver uma vida de descanso. Quindi possiamo vivere una vita di Você riposo. consegue entender isso? Tu puoi capire questo? Então, o que tem a ver com aquela pessoa que... Existem algumas pessoas que não conseguem viver essa vida de descanso. E hanno delle persone che non riescono a vivere questa vita di riposo. Porque ele confia mais na força do seu braço. Perché queste persone fidano più nella forza delle tue braccia. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Cosa posso fare per essere migliore la mia vita? E eu começo a trazer pressões excessivas sobre a minha vida. E io comincio a portarmi pressione più grandi di me sulla mia vita. Mas nós precisamos entrar no descanso de Deus. Ma dovremo entrare nel riposo di Dio, Sabendo que Jesus nos ama. sapendo che Dio ci ama. E Ele pagou todos os Jesus preços necessários Gesù ha pagato tutti i prezzi che erano para necessari que você viva em paz com Ele. per noi vivere in pace. Então eu con quero Lui. falar rapidamente aqui 3 princípios para nos ajudar a entrar nesse descanso de Deus. Quindi devo parlare oggi di 3 principi per ad entrare nel riposo di Dio. É como se fosse uma crescente na vida cristã. È come una crescente nella vita É um cristiana. processo que eu entro e eu começo a viver esse descanso na prática na minha vida. È un processo in cui Eu entro no processo e eu começo a viver em paz na minha vida. È un processo in cui io entro e inizio a vivere in pace nella mia Então nós vita. precisamos viver de forma descansada. E quindi dovremmo vivere di modo riposato. Todo cristão deve viver dessa forma. Tutto cristiano deve vivere così. Nós vamos falar então sobre como entrar nesse descanso. Parleremo quindi riguardo a questo riposo. E eu vou usar como exemplo o povo de Israel. E io userò come esempio il popolo di Israele. Como que Deus conduziu o povo de Israel a entrar nesse descanso? Come Dio ha condotto questo popolo per entrare in questo riposo. Porque quando Moisés foi usado por Deus para instituir os 10 mandamentos, Perché quando Mosè è usato da Dio per portare i 10 comandamenti, aquele povo começou a viver uma vida de troca com Deus. quello popolo ha iniziato a vivere una vita di scambio con Dio. A gente costuma dizer viver pelas obras da lei. Noi diciamo vivere basati nelle opere delle Eu leggi. o tempo della todo legge. querendo convencer Deus que eu sou merecedor da bênção. Tutto il tempo io provo di convincere Dio che io merito queste benedizioni. E da nós Dio. sabemos que nenhum de nós consegue alcançar todos os padrões de Deus. Ma noi sappiamo che questo non esiste, nessuno di noi può aggiungere questo padrone di Dio. Então, como nós não chegamos a alcançar esse padrão, Quindi non possiamo aggiungere questo standard então nós nunca estaremos em paz com Deus. e mai saremo in pace con Dio. Então Deus così. faz um processo na vida do povo de Israel Quindi Dio fa un processo nella vita del popolo di para Israele libertar o povo dessa vida. per fare questo popolo libero Dessa Popolo vida livre. pesada, cansativa. di questa vita pesante e piena di stanchezza. Então, esse processo é o que nós vamos falar hoje aqui, tem a ver também com princípios espirituais. E di questo processo che parleremo oggi ha a che fare anche con i principi spirituali. Então, a primeira coisa que Deus faz com o povo de Israel, quando ele tira o povo do Egito, Allora, la prima cosa che Dio ha fatto con il popolo di Israele quando ha tolto dall'Egitto, ele faz o povo atravessar o Mar Vermelho. lui fa attraversare il mare rosso. A travessia do Mar Vermelho tem um significado importante, um princípio importante. Attraversare questo mare rosso è un simbolo importante, E nós chamamos de batismo nas águas. che noi chiamiamo di battesimo nelle acque. Então, esse é o primeiro princípio que nós precisamos aprender. E questo è il primo principio che dovremo imparare Para que oggi. você possa viver uma vida de descanso, a primeira atitude que você deve ter é se batizar. Per avere una vita di riposo, la prima cosa che dovremo fare è il battesimo nelle acque. E lá o povo de Israel foi batizado nas águas do Mar Vermelho.
E lì il popolo di Israele è stato battezzato nelle acque del Mar Rosso. Para quem não sabe a história, o mar se abriu e eles passaram lá a seco. Per chi non conosce, il mare è aperto e loro hanno passato tra le due parti del mare che si era aperto tutto il popolo. E eles foram libertos do Egito. E loro erano stati liberi dell'esercito dell'Egitto. Ok, e Paulo fala sobre isso na carta de 1 Coríntios. E Paolo parla riguardo a questo in Prima Corinzi. Ele diz assim: Lui dice così. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados no mar. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nel mare. Ok, então eles foram batizados no mar. Quindi loro erano battezzati. Então o que é o batismo na prática? Quindi cos'è il battesimo É nella quando nós pratica? declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando noi dichiariamo la nostra fede in Cristo Gesù. Não tem como nós vivermos uma vida de descanso, em paz com Deus, sem que haja esse batismo. Non esiste vivere una vita di pace e di riposo senza questa dichiarazione di fede in Gesù. Porque falta algo sempre. Perché sempre ci manca qualcosa. A gente percebe que algo está faltando no nosso relacionamento com Deus. Noi percepiamo che sempre manca qualcosa in questo rapporto con Dio. Então, para que nós possamos entrar no descanso, Quindi per entrare in questo riposo, nós precisamos crer em Cristo. noi dovremo credere in Cristo. Crer no sacrifício de Jesus. Credere nel sacrificio sulla croce. E através da graça nós seremos salvos. E tramite la grazia saremo salvati. Então, o primeiro princípio para que você entre no descanso é entender que a vida com Deus é através do sacrifício de Jesus. Quindi il primo principio per vivere in riposo è credere nel sacrificio sulla croce. É crer que Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos novamente ter relacionamento com Deus. È credere che Gesù ha pagato tutto il prezzo sulla croce perché così abbiamo un rapporto con Dio. É que nós não merecemos nada, mas Jesus pagou o preço por nós. Noi non meritiamo nulla, ma Gesù ha pagato il prezzo sulla croce per Como noi. que funciona isso na prática? Come funziona questo in pratica? Nós nos esforçamos para, por exemplo, vencer um pecado. Noi facciamo un sforzo per vincere un peccato. Nós nunca vencemos aquele pecado. Mai vinceremo questo peccato. Por que não conseguimos vencer? Perché non vinciamo questo peccato? Porque nós estamos ainda no nosso esforço. Perché ancora siamo nel nostro proprio Então, sforzo. o primeiro princípio que fala aqui, Quindi il primo principio parla qui, que é o batismo, che è il battesimo, está falando de um novo estilo de vida, parla di un nuovo stile di vita. que é viver pela fé. Stile di vita, scusa, che è vivere per la fede. Quando eu me batizo, Quando io sono eu battezzato, estou dizendo para Deus e para todos que estão vendo io dico a Dio e a tutti que eu creio no sacrifício de Jesus. che io credo nel sacrificio di Que eu Gesù. decido viver uma vida pela fé. Che io decido vivere una vita Isso, per la eu fede. estou falando aqui do batismo, que é o princípio fundamental dessa nova vida. Io parlo del battesimo perché è il principio basilare per questa nuova vita. Você se torna uma nova criatura quando você se batiza. Tu ti diventi una nuova creatura quando si battesa. E essa ti nova battesimi. criatura vive de uma forma diferente, não mais pelo mérito próprio, E questa nuova creatura vive di un altro modo, che non è quello modo per il suo proprio merito, mas vive pela fé. ma vive tramite la fede. Colossenses per la fede. 2:12 Colossensi 2:12 fala exatamente sobre isso que nós estamos dizendo. parla esattamente di questo. Tendo sido sepultados junto com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Então o batismo representa eu crer em Jesus através da fé. Quindi il battesimo rappresenta io credere in Gesù tramite la fede. É um estilo de vida. È un stile di vita. Tem muitas pessoas que depois de se converterem ao Senhor, Hanno tante persone che dopo essere convertite al Signore continuam vivendo a mesma vida do passado. continuano a vivere la stessa vita del O passato viver pelas obras. o vivere basato nelle O opere. meu relacionamento com Deus é eu ser uma boa pessoa para que Deus me abençoe. E il rapporto con Dio è basato nelle opere perché così se io faccio qualcosa io sono buono davanti a Dio. Se eu tenho boas condutas, Se ho buone condotte eu posso ser abençoado por Deus. io posso essere benedetto. Se eu não tenho vivido uma vida boa,
perfeita, se io non vivo una vita perfetta, eu tenho que fugir de Deus, porque se ele me pegar, eu estou complicado. così questo mi fa pensare che io devo sfuggire da Dio, perché Lui mi E picchierà. muitas pessoas, mesmo participando de cultos, E molte persone, anche partecipando dei culti, vivem dessa mesma forma. vivono così, Todo momento preocupados, o que Deus está pensando a respeito de mim? sempre preoccupati cosa Dio pensa. Então, na semana que ele está indo bem, não bateu em ninguém, não xingou ninguém, não fez nenhuma coisa muito feia. Se c'è una settimana che lui non ha fatto nulla di brutto, di sbagliato, non ha picchiato nessuno, non ha parlato nenhuma parolaccia, Então Deus me ama. va bene, Dio mi ama. Agora, se aquela semana você fez coisas muito ruins, Ma se in quella settimana ha fatto qualcosa di sbagliato o di cattivo, a gente não tem coragem nem de ir para o culto, por exemplo. e questa persona non ha neanche il coraggio di andare al culto. Isso é horrível. Questo è orribile. Não é viver uma vida em descanso. Non è per una vita di riposo. Não é isso que Deus tem para você. Non è ciò che Dio ha per te. Então, o primeiro princípio da uma vida de descanso Quindi il primo principio per vivere una vita di riposo é viver uma vida de fé. è vivere una vita di fede. Nós nos batizamos porque nós reforçamos que nós cremos em Jesus pela fé. Noi ci battezziamo perché noi ribadiamo che noi crediamo nel sacrificio di Gesù. E aí sulla existe croce uma per noi. situação, por exemplo, na prática que acontece. E esiste una situazione in pratica che Então, succede. por exemplo, muitas pessoas não acham que não estão prontos para batizar. E a volte hanno delle persone che pensano così, non sono pronta ancora per essere battezzata. Então, ela não está crendo no sacrifício de Jesus. Questo vuol dire che questa persona non crede ancora nel sacrificio di Gesù. Isso são atitudes da velha criatura. E queste sono attitudini della vecchia São creatura. pensamentos do passado, da velha aliança. Sono pensieri del passato della vecchia alleanza. A nova aliança diz que você é salvo porque Jesus morreu no seu lugar. La nuova alleanza dice che tu sei salvato perché Gesù è morto nel tuo Simplesmente posto. pela fé. Semplicemente per la fede. Então, esse é um princípio de vida. Questo è un principio di vita. Para que você tenha uma vida de descanso, Per avere una vita di riposo, você tem que crer que Jesus morreu no seu lugar. tu devi credere che Gesù è morto nel tuo Isso posto. é uma mudança radical nas nossas vidas. E questo è un cambio radicale nelle nostre vite. Eu quero falar do segundo princípio também, que fala sobre como descansar. Ok. Io voglio parlare sul secondo principio che dice riguardo a come riposare. Então, depois de eu me batizar, Quindi poi battezzarmi, existe uma aliança que eu devo viver com Deus. io devo vivere un'alleanza con Dio. Isso também é um estilo de vida. Questo anche è un stile di vita. Então, ali no Antigo Testamento, o povo de Israel ele fez a circuncisão. Allora, nel Vecchio Testamento il popolo di Israele ha fatto A circuncisione. circoncisione. E a circuncisão tem um valor simbólico também. La circoncisione ha un valore simbolico anche. Na Bíblia, a circuncisão significa despojar-se da carne ou abandonar a carne. Obrigada. Sulla Bibbia la circoncisione ha a che fare con abbandonare la carne, è un simbolo. Também é uma forma de você não viver pela carne, pelos seus pensamentos naturais. È anche un modo di non vivere basato in suoi pensieri naturali. Paulo também fala isso lá em Colossenses 2. Anche Paolo dice riguardo a questo in Colossesi 2. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versetto 11. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Então isso é um estilo de vida onde eu abro mão das coisas da carne. Quindi questo è un stile di vita in cui io apro le mani di quello che è della carne. Tudo que tem feito a gente merecer algo de Deus. Tutto ciò che mi fa meritare qualcosa da Dio. Quando Deus tira o povo de Israel e manda eles circuncidar, Quando Dio toglie il popolo di Israele dall'Egitto e dice riguardo a circoncisione, ele está falando de uma aliança importante que nós temos que ter com o Senhor. lui parla di un'alleanza importante che abbiamo bisogno di avere É um con il estilo Signore. onde eu vivo uma forma livre com o Senhor. È un stile di vita in cui io vivo una vita libera E con que eu me torno Dio. alguém dependente do Senhor. Dependente do Senhor. In cui io mi divento dipendente dal Signore. Porque muitas vezes nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas. Perché tante volte vogliamo aiutare a Dio a fare le cose A sulle gente nostre quer que Deus faça da maneira como a gente acha que é melhor. vite. Vogliamo che Dio faccia al nostro modo.
Mas quando nós entramos na aliança correta com Deus, Ma quando entriamo in questa alleanza che è la corretta con que Dio, Paulo chama aqui da circuncisão de Cristo, che Paolo chiama della circoncisione di Cristo, ele está querendo dizer que é uma nova forma de viver, lui vuol dire che è un nuovo modo da vivere, onde eu creio que Deus é o meu provedor. in cui io credo che Dio è il mio, chi mi provvede. Deus quer nos abençoar. Dio vuole benederci. Deus quer fazer de você alguém próspero. Dio vuole farci persone prospere. Grazie. Preciso que a mãe das crianças aqui possam estar mais perto, que eles estão conversando um pouquinho aqui. Ok? Então, isso tem a ver com fazer a gente ser dependente do Senhor. Questo ha a che fare con essere dipendenti dal Signore. Ele não nos abandona. Lui non ci abbandona. Nós devemos viver em paz com Deus. Noi dovremo vivere in pace con E Dio. devemos viver crendo no sacrifício do Senhor. E dovremo vivere credendo nel sacrificio di Gesù. Amém? Amen? E a terceira princípio que eu quero falar, e eu quero gastar mais tempo aqui, E il terzo principio, che devo mettere un po' più di tempo qua, fala da celebração da ceia. parla della celebrazione della Santa Cena. Ok. E uma terceira coisa que o povo de Israel também fez La terza cosa che il popolo di Israele ha fatto foi a Páscoa. era la Pasqua. Foi celebrada a Páscoa no momento que eles estavam ali no Egito ainda. È stata celebrata la Pasqua ancora quando erano all'Egitto. Para quem não conhece a história, o povo tinha que comer o cordeiro em casa, né? Per chi non conosce la storia, il popolo doveva prendere un pezzo dell'agnello e Primeiro ele comia em casa com a família. prende un agnello e mangiare l'agnello con la sua famiglia. Depois ele pegava o sangue daquele cordeiro E poi prendeva il sangue di quell'agnello e ele passava nos umbrais da porta. e metteva sulle porte, Stipiti. Eu pesquisei lá, stipiti. stipiti delle porte. E o anjo da morte, quando passava na noite, ele não olhava, ele não entrava naquelas casas onde tinha o sangue na porta. E questo era un segno perché l'angelo della morte non entrava in quelle case che avevano il sangue nella porta. Então eles eram salvos da morte. Così loro erano salvati dalla morte. Mas hoje nós temos o sacrifício que foi definitivo. Ma oggi abbiamo il sacrificio che è stato definitivo. Jesus morreu de uma forma definitiva Gesù è morto di un modo definitivo. e agora nós temos liberdade para nos relacionarmos com Ele. E noi abbiamo libertà per avere un rapporto con Lui. Então você é protegido pelo sangue de Cristo. Quindi tu sei protetto dal sangue di Cristo. Isso tem a ver com a ceia. E questo ha a che fare con la É o cena. momento que nós vamos ter daqui a pouco. E questo è un momento che avremo tra pochi A minuti. ceia é extremamente importante para todos nós. La cena è talmente importante a tutti Você noi. precisa entender que nós, como cristãos, precisamos viver na prática esse significado da ceia. Tu devi capire che noi come cristiani dovremo vivere questo in pratica nelle nostre vite. Muitas vezes nós estamos acostumados a tomar ceia. Tante volte abbiamo questa abitudine di prendere la cena E de uma forma religiosa, de uma forma indiferente às in coisas que Deus tem. modo religioso, qualunquista. Mas é tão importante tomar a ceia. Ma è così importante prendere la Santa Cena. Diga para a pessoa que está do seu lado, é importante você tomar a ceia. Dice la persona a fianco a te, è molto importante prendere la Santa Cena. Então eu quero me deter um pouco mais nesse princípio, E io voglio mettere un po' di tempo qua. porque esse princípio fala sobre a maneira que nós nos relacionamos com o Senhor através da ceia. Perché questo principio ha a che fare con il modo in cui abbiamo un rapporto con Dio. E eu vou tra ler alguns Santa textos Cena. aqui, quero falar alguns aspectos da ceia na nossa vida. Io voglio parlare di alcuni aspetti nella nostra vita della Santa Cena. Então o primeiro aspecto é que a ceia faz parte da vontade de Deus para nós. Il primo è la Santa Cena è parte della volontà di Dio per noi. Lucas 22:14 diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Luca 22:14 dice: Quando giunse l'ora, egli si mise alla tavola e gli apostoli con lui. E gli disse loro: Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Então sabe o que acontece? Muitos de nós tomamos ceia e ainda estamos preocupados com o nosso relacionamento com Deus.
Il problema è che a volte succede che noi prendiamo la Santa Cena e ancora siamo preoccupati con il nostro rapporto con Dio. Então a gente, antes de tomar ceia, a gente sonda o nosso coração, vê se a gente está realmente uma vida santa diante de Deus para poder tomar ceia. Quindi prima di prendere la Santa Cena facciamo una ricerca nel nostro cuore per guardare se è tutto a posto nel nostro rapporto con Dio. Então o sentimento de condenação e de culpa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E così questo sentimento di condanna, di colpa, ci allontana di questo rapporto E con na hora Dio. de tomar ceia, é importante que você esteja com o sentimento livre, que eu tomo a ceia porque Jesus quer tomar ceia comigo. In questo momento di prendere la Santa Cena è importante che siamo liberi, con questo sentimento liberi, perché Gesù ha la voglia di prendere la cena con noi. O próprio Jesus disse, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco. Il proprio Gesù ha detto così, io ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Então nós vamos tomar ceia daqui a pouco, eu quero que você tome a ceia com esse sentimento. Quindi prendiamo la cena tra pochi minuti e io voglio che voi prendete questa cena così, con questo sentimento. Porque como era naquele dia, Perché come era in questo giorno, hoje Jesus também está ansioso para tomar ceia com você. anche oggi Gesù è ansioso per prendere la Ele cena con estava te. esperando nesse momento para tomar ceia com você. Lui ti aspettava per prendere la cena con te. Isso fala de desfrutar da ceia com o Senhor. E questo ha a che fare di sfruttare la Santa Cena con Nós il às Signore. vezes estamos acostumados a tomar ceia e perde-se o valor desse momento tão importante. E a volte siamo talmente abituati a prendere la Santa Cena che questo non ha più valore. Lá em Goiânia foi feito há um ano passado um jejum de 21 dias, onde eles tomaram a ceia todos os 21 dias. Lì a Goiânia, una città brasiliana, loro hanno fatto un digiuno di 21 giorni in cui ogni giorno loro prendevano la Santa Cena insieme. Eu penso que em algum momento nós podemos fazer dessa forma também. Io penso che tra qualche tempo possiamo fare anche così qua. Mas a ceia é extremamente importante para você tomar com a sua família. Ma la cena è importantissima per prendere con la sua É famiglia. um momento de desfrutar do Senhor. È un momento di sfruttare dal É um Signore. momento que nós estamos em família ali, estamos desfrutando uns dos outros. È un momento in cui siamo tutti insieme in famiglia sfruttando uni dagli altri. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto da ceia é que é a vontade de Deus para nós. Allora, il primo aspetto della cena è che questa è la volontà di Dio per noi. O segundo aspecto fala que a ceia nos faz lembrar de Cristo. Il secondo aspetto è che la cena ci fa ricordare di Lá no Cristo. versículo 19 de Lucas 22, Nel versetto 19 di Luca 22, a Bíblia diz: E Bíblia tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. poi prese del pane e dopo aver reso grazie, l'ho preso e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Então, quando a gente toma ceia, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus. Quindi quando prendiamo la cena ci ricordiamo del sacrificio di Gesù. Por isso que é um momento tão importante que nós temos que resgatar em nosso coração. Per questo che è un momento così importante per far questo resgate. Per ricordarci di questo momento delle nostre vite di Gesù. Que o sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você. Il sacrificio di Gesù è stato fatto per te e per me. Então ele diz aqui: Fazei isto em memória de mim. Quindi dice così, fate questo in memoria di me. Por que em memória dele? Perché in memoria da Lui. Porque graças a ele nós somos salvos. Perché grazie a Lui siamo salvati. Graças a Jesus nós temos vida plena. Grazie a Gesù abbiamo la vita piena. Então a ceia, toda vez que nós tomamos a ceia, tem que vir essa lembrança em nosso coração. Quindi tutta la volta che prendiamo la cena, questo è ciò che dovremo ricordarci. Oh, como é bom poder tomar ceia. Ah, com'è buono prendere la cena. Porque significa que Jesus morreu por mim. Perché significa che Gesù è morto Ah, per me. esse sangue representa o sacrifício dele no meu lugar. Questo sangue rappresenta il suo sacrificio in mio Esse posto. pão e esse vinho representa a morte de Jesus que me trouxe de volta à vida. Questo pane e questo vino rappresentano la morte e la risurrezione di Gesù che mi ha portato vita. Então é muito importante nós tomarmos a ceia com esse sentimento. Così è talmente importante che prendiamo la cena con questo sentimento. Fazer isso em memória de mim. Fate questo in memoria di me. Foi isso que Jesus disse: tomai a ceia em memória de Cristo. È questo che Gesù ha detto, fate questo in memoria di Gesù. Só que tem um outro aspecto também importante nesse momento da ceia. Ma c'è un altro aspetto importante in questo momento di cena. Não, volta aí, por favor. Quando Jesus diz: Fazei isso em memória de mim, Quando Gesù ha detto, fate questo in memoria di me, é que nós devemos lembrar que Jesus está conosco.
è importante perché dovremo ricordarci che Gesù è insieme a O noi. sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para te dar salvação, Il sacrificio di Gesù non ci porta anche soltanto la salvezza, mas para conectar você de volta com Deus. ma anche ci fa connesso un'altra volta con Dio. E Ci Jesus collega con passou a Dio. habitar dentro de você. E Dio ha iniziato a abitare dentro noi. Nós precisamos entender que Jesus mora dentro de nós. Noi dovremmo capire che Gesù abita dentro noi. Você crê que Jesus habita dentro de você? Tu credi che Gesù abita dentro te? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, Dica. Jesus mora dentro de você. Dica al tuo fratello. Jesus mora dentro de você. Gesù mora dentro te. E isso deve ser algo tão bom para você. E questo deve essere una cosa così buona per te. Porque nós sabemos que se ele está dentro de mim, está tudo sob controle. Perché noi sappiamo che se Lui è dentro noi, tutto è a posto, tutto è sotto controllo. Ainda que as circunstâncias pareçam mais extremas na nossa vida, Anche se le circostanze sono così estreme nelle nostre vite, Deus está comigo. Dio è con me. Lembra-se de Jesus. Ricordati di A Gesù. ceia, toda vez que a gente come da ceia, a gente está fazendo em memória dele. Ogni volta che prendiamo la cena, facciamo in memoria da Lui. Nós estamos recordando nós mesmos, nosso espírito, a nossa vida, que Deus está aqui conosco. Noi ricordiamo la nostra anima e il nostro spirito che Dio è qua con noi. Nós não percebemos, mas muitas vezes nós vivemos nossa vida e esquecemos dele. Tante volte non siamo arresi, però viviamo senza ci ricordare che Dio è qua con noi. A gente só lembra dele quando a gente está passando pela pior tribulação na nossa vida. A volte ci ricordiamo soltanto quando siamo in quella brutta situazione. A gente está acostumado a lembrar dele somente na necessidade. Siamo abituati soltanto a ricordarci di Lui quando siamo in quella brutta Então, difficoltà. levamos a nossa vida tranquila, sem nem mesmo orar, sem buscar Deus. Quindi viviamo la nostra vita senza pregare, senza parlare con Dio, senza cercare Dio. Agora, quando perde o emprego, tem um problema de relacionamento, ou perde alguma coisa, começa Ma quando ha una perdita, Aí- quando non abbiamo più lavoro, quando abbiamo un problema di rapporto que não tem mais saída para você naquela área, e non ha più un'uscita in quell'area não della tem tua como vita, você não consegue resolver essa situação. tu non la fai più. Aí que você fala: "Ah, tem Questo- Jesus que pode resolver meu problema". A questo momento ti ricordi di Gesù può fare questo nella mia vita. Então, esse é um problema que nós vivemos constantemente. E questo è un problema che viviamo sempre nelle nostre Nós vite. precisamos lembrar que Deus está conosco. E dovremmo ricordarci che Dio è sempre con noi. Jesus está dentro de você. Gesù è dentro te. Independente do momento que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, Jesus mora dentro de você. Non importa cosa stai vivendo, non importa cosa stai sentendo, Gesù è dentro te. Continua e vai continuar permanentemente na sua vida. E Lui continua Pra e sempre. ancora continuerà dentro te per sempre. Amém? Você crê nisso? Amen, tu credi in Diga questo? para o irmão que está do seu lado, reforce isso para Dica al ele. fratello che è a fianco a te, ribadisce a lui. Jesus mora dentro de você. Gesù mora dentro te. Aonde você vai, Jesus vai com você. Ovunque tu vai, Lui va con te. Deus mora dentro de nós. Dio abita dentro noi. Nós precisamos crer nisso. Noi dovremmo credere E in questo. toda vez que nós tomamos a ceia, E ogni volta che prendiamo la cena, há uma promessa de Jesus. ha una promessa di Gesù. Fazer isso em memória de mim. Fate questo in memoria di me. Toda vez que você toma a ceia, Ogni volta che tu prendi la você cena, lembra dessa verdade. Jesus mora dentro de tu você. devi ricordarti di questa verità. Reforça Ges- isso para você, para si Jesus- mesmo. Gesù vive dentro te. Ricorda e ribadisci questo dentro te. E o terceiro aspecto que eu queria falar é que a ceia manifesta o amor de Deus por nós. E il terzo aspetto è la cena. Reforça o amor de Deus por nós. Ribadisce l'amore Tá di Dio per noi. Ok, grazie. Manifesta, ok. L'amore di Dio per noi. E no versículo 20 In versetto 20 de Lucas 22, di Luca 22. semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, che è versato per voi. Eu não sei o que você sente quando você ouve algo assim, E non so cosa senti quando ascolti una cosa così. mas imagine se alguém... Você teria coragem de morrer por alguém? Tu avresti il coraggio di morire per qualcuno? Qual que é o maior sacrifício que você pode fazer por alguém? Qual è il sacrificio più grande che tu puoi fare per qualcuno? Talvez pelo seu filho você tenha coragem de fazer coisas muito loucas. Magari per il tuo figlio tu hai il coraggio di fare qualcosa più pazza.
Mas eu quero dizer para você, Jesus derramou o sangue dele em favor de nós. Ma io voglio dirti che Gesù ha versato il suo sangue Você tem que sulla tomar a croce ceia per com te. esse sentimento. Tu devi prendere la cena con questo A sentimento. ceia é a manifestação do amor de Deus por nós. La cena è la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Deus morreu em favor de você. Gesù è morto per te. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela. Dica al tuo fratello fianco a te. Jesus morreu em favor de você. Gesù è morto per te. Ah, meu irmão, isso é muito importante você entender. Questo è così importante di capire. Ele não morreu porque ele quis, Lui non era morto perché mas voleva ele morire. morreu porque era a única forma de te salvar. Lui morì perché era l'unico modo di Era a salvarti. única maneira dele ter você de volta com ele. Era l'unica maniera di tornarti, di prendere tornarti per lui. Nós nunca poderíamos ser salvos de outra forma. Mai potremmo essere salvati di un altro modo. Era a única resposta, Era l'unica a risposta. única maneira. L'unica maniera. Por isso ele derramou seu sangue por favor de você. Per questo lui ha versato il suo sangue per noi. Agora existe uma outra consequência. E qui ha un'altra conseguenza. Se o sangue foi derramado em favor de nós, Se il sangue è versato per noi, qual que é o preço desse sangue? qual è il prezzo di questo sangue? É o maior preço que pode existir. È il prezzo più alto che puoi avere. Pode comprar qualquer coisa. Può comprare qualsiasi cosa. Imagine se você vai numa loja de carro, por exemplo, Immagina che vai in un negozio che vendi le macchine e aí você gosta daquele carro incrível. e tu vedi quella macchina incredibile, Só que daí o seu dinheiro não dá para comprar aquilo. ma tu non hai soldi per comprare Alguém quello. já passou por essa situação? Qualcuno ha già passato questa situazione, Aí già você compra vissuto. aquilo que está mais barato. Quindi tu guarda e dici no, va bene, io acquisto questo qua che è meno costoso. É o que eu posso pagar. È ciò che io posso pagare Não é adesso. assim que funciona na prática? Non è così che funziona in pratica? Mas deixa eu dizer algo para você. Ma io ti dico una cosa. O sangue de Jesus é o que tem mais precioso na face da terra. Il sangue di Gesù è ciò che ha di più prezioso sulla Não existe faccia della nada terra. que o sangue de Jesus não pode comprar. Non ha nessuna cosa Isso che é uma, il sangue di Gesù non Essa può é uma acquistare. verdade que você precisa trazer para a realidade na sua vida. Questa è una verità che deve essere realtà nella tua vita. Qual que é o carro que você quer? Qual è la macchina che tu vuoi? Na che tu ilustração vuoi? que eu falei do carro. Nessa ilustração eu falei de um carro. In questa illustrazione, in questo disegno, ho parlato riguardo a quella macchina. Mas eu queria que você colocasse nessa ilustração a sua necessidade. Ma cambia la macchina per la tua necessità. O que você precisa de Deus? Cosa hai bisogno da Dio? Qual que é a área da sua vida que você precisa que Deus intervenha? Qual è l'area della tua vita che hai bisogno di un intervento da Dio? Não queira pagar o preço por essa solução do problema. Non vuole pagare il prezzo per la soluzione di questo Você problema. não precisa pagar por essa necessidade que você tem, Tu non hai bisogno di pagare nulla per questa necessità, porque o preço já foi pago. perché il prezzo già è stato Você pagato. precisa apenas crer, é só pela fé, meu irmão. Tu hai bisogno di credere perché questo è per la fede. Lembra do primeiro princípio que eu falei? O batismo fala de nós crermos pela fé que Jesus morreu por nós. Ricordi di quello primo principio che dice che è soltanto per credere, il battesimo dice di credere in Gesù per la fede? Então é uma crescente, você se batizou porque você creu em Jesus. Quindi è una crescita, tu sei battezzato per la fede in Porque Gesù, você creu em perché Jesus. tu hai creduto in Gesù. Você abriu mão das coisas da carne e fez uma aliança com o Senhor na circuncisão. Tu hai lasciato indietro le cose della carne perché ha fatto una circoncisione. E agora é o momento de desfrutar do Senhor na ceia. E adesso è il momento di sfruttare del De Signore todas as nella cena bênçãos que Deus tem para e você. tutte le benedizioni che Dio ha per te. Quero dizer para você que Deus te ama. Io voglio dirti che Dio ti ama. Você pode tocar ali? Eu quero finalizar esse momento falando sobre essa vida de descanso. Io vorrei finire questo momento dicendo riguardo a questa vita di Ah, irmão, riposo. viver em descanso é viver em paz com Deus. Vivere in riposo è vivere in pace con Dio. Viver uma vida alegre, feliz, sabendo que mesmo que eu não estou vivendo os meus sonhos naturais, È vivere una vita gioiosa, felice, sapendo anche se non vivo quelli miei sogni naturali. eu sei que eu estou vivendo o melhor de Deus. Io so che sto vivendo il meglio da Dio. Deus está no controle. Dio è sopra controllo Em di algum tutto. momento, algo vai acontecer In qualsiasi momento qualcosa succederà para mudar essa situação na sua e vida. cambierà questa situazione nella sua Isso é vita. viver no descanso.
Questo è vivere nel Eu não descanso, preciso fazer nel nada riposo. para que Deus me abençoe. Io non mi serve fare nulla per Dio Eu benedirmi. não preciso fazer obras da carne para que Ele possa me abençoar. Non ho bisogno di fare nessuna opera della carne per Dio benedirmi. Eu não preciso merecer Deus me abençoar. Io non devo meritare nulla per questo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para me abençoar. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per benedirmi. Viver uma vida de descanso Vivere una vita di riposo é saber que mesmo que as coisas não estão indo como eu gostaria que è fosse, sapere che se anche le cose non sono come io vorrei, Deus ainda está no controle. Dio ancora è nel controllo. Eu posso viver em paz, Io posso vivere in pace. porque Deus sabe todas as coisas. Perché Dio sa tutte le cose. Quem sou eu para saber alguma coisa ou querer mostrar a Deus o que Ele está fazendo de errado? Chi sono io per sapere le cose e provare di mostrare a Dio ciò O- che Lui fa di sbagliato? Ou que eu quero ensinar a Deus o que Ele deveria fazer e não está fazendo ainda? Chi sono io per insegnare a Dio, per dire a Lui cosa Lui non sta facendo ancora? Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, é tão difícil para mim viver isso. Ah, pastore, ma tu non sai cosa sto vivendo, è così difficile per me. Mas a vida cristã é dessa forma, Ma la vita cristiana è così, é crendo, è é credendo, tendo fé, è avendo fede, porque Ele vai fazer em algum momento. perché Lui farà in Algum momento essa história vai mudar. In alcun momento questa storia cambierà. Algum momento vai acontecer um milagre. In alcun momento avrà un miracolo. Isso é viver por fé. E questo è vivere per fede. Eu não estou vendo acontecer. Io non vedo nulla Eu não succedendo. vejo qual a forma que pode resolver esse problema. Eu não vejo em qual forma que isso vai se resolver. Io non vedo il modo in cui sarà risolto questo Mas problema. por fé eu creio que Deus está cuidando da minha vida. Ma per fede io credo che Dio sta prendendo cura della mia vita. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. E io so che Lui ha il meglio per me. Em algum momento isso vai mudar. In alcun momento questo cambierà. Mas se não mudar, Ma se non cambiare, eu não volto atrás. io non torno Eu indietro. permaneço. Io rimango. Porque eu sei que é o melhor de Deus para mim. Perché io so che è il meglio di Dio per me. Nós muitas vezes queremos mostrar para Deus o que deveria ser a nossa vida. Tante volte vogliamo mostrare a Dio cosa è meglio per noi. E sabe o que Deus faz conosco nesse momento? E sai cosa Dio fa con noi in questo momento? Ele permite você ficar aí lutando. Lui ci permette di fare questo lottando contro, Até você se convencer de que não tem mais o que fazer. affinché possiamo essere convinti che non c'è nulla da fare. Quando você se convence disso, Quando siamo convinti, aí você clama ao Senhor. chiamiamo il Signore. Aí nós chamamos a Deus. Così gridiamo al Aí Signore, nós damos a oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. diamo l'opportunità a Dio di lavorare nelle nostre vite. Sabe, não tem coisa melhor do que vivermos o descanso. E non ha cosa migliore che vivere il riposo di Dio. Eu estou em paz com Deus. Io sono in pace con Dio. Mesmo no meio da guerra, Anche in mezzo alla guerra, eu estou em paz. io sono in pace. Porque Deus está no controle. Perché Dio è in controllo. Nós devemos viver uma vida livre Noi dovremmo vivere una vita libera e desfrutarmos do nosso relacionamento com e Deus. sfruttare il nostro rapporto con Dio. Eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você. Io voglio dirti che Dio ha il meglio E per la tua nós vita. fomos criados para viver em paz com Deus. E noi siamo stati creati per vivere in pace con Dio. Nós que confundimos e bagunçamos todas as coisas. Noi che siamo confusi, sbagliamo tutti. Mas Deus deu para nós tudo que nós temos hoje. Ma Dio ci ha dato tutto ciò che abbiamo E oggi. Ele continua no controle. E Lui continua nel controllo. Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. Io vorrei che tu parli al tuo fratello fianco a te. Fala para ele Questo. assim: Deus continua no controle das coisas. Dio continua nel controllo. Deus continua no controle das coisas. Dio continua Vamos nel ficar de controllo. pé. Alziamoci. Nós vamos ter o nosso momento da ceia. Avremo il nostro momento della cena. Mas eu quero te dizer que Deus quer fazer tantas coisas na sua vida. Ma io vorrei dirti che Dio vuole fare tante cose nella tua vita. Se você crê que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, Se tu credi che Dio vuole fare tante cose nella tua vita, levanta a sua mão. alza la tua mano. Fala: Deus, eu creio. Parla a Dio, io credo. Dio, eu credo Dio, que o Senhor quer fazer grandes coisas na minha vida. che il Signore vuole fare grandi cose nella mia vita. Eu tomo posse pela fé, Io prendo questo per la fede, porque o Senhor fará. perché il Signore farà. O Senhor já fez. Il Signore già ha fatto. E eu vou desfrutar E io sfrutterò do descanso do Senhor. del riposo dal Signore. Amém? Amém. Antes de distribuir a ceia, eu quero passar algumas orientações rápidas aqui. Parleremo alcuni orientamenti qua. Orientamenti.
Irmãos, a ceia fala de relacionarmos com Deus. La cena ha a che fare con rapporti con Dio. Tem a ver com eu me relacionar com aquele que me ama. Ha a che fare con avere un rapporto con Lui che mi ama. Então a ceia é um momento em família. Quindi la cena è un momento in famiglia. E passar um momento em família é você não ter reservas com Deus. Aver questo momento in famiglia e non aver riserve con Dio. É quando eu me relaciono de uma maneira livre, não querendo provar para o outro que ele tem que me amar. E quando io ho un rapporto libero, io non devo provare che l'altro deve amarmi o viceversa. Imagine um casal que vivem juntos. Immagina una coppia che vive insieme. E um tem que todo dia ficar provando pro outro que é amado. Immagina o che outro ama. uno dei due deve provare tutti i giorni che ama l'altro. Então eu fico tentando todo dia provar pro meu cônjuge que ele deve me amar. Quindi ogni giorno io provo di provare all'altro che io amo all'altro, Que eu sou uma pessoa amável. che io sono una persona amabile. É horrível esse sentimento. È orribile questo. Nós devemos estar juntos, ter um relacionamento onde eu sei que a pessoa me ama. Noi dovremmo avere un rapporto in cui io so che la persona mi ama. Então eu não preciso provar mais para ele que ele me Non ama. devo provare più nulla che sono amabile. Os irmãos estão entendendo? Vuoi capire? Isso é viver no descanso com o Senhor. Questo è vivere nel riposo del Signore. Eu quero falar